Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aprofundada. Olá? Hoje o nosso foco é um tema assim essencial na oncologia ginecológica, os tratamentos hormonais para o câncer de mama. Isso mesmo. Vamos falar especificamente dos moduladores seletivos do receptor de estrógeno, SERMs, né? E também dos inibidores da aromatase. A ideia é entender como eles agem, para quem são indicados e, claro, os benefícios e os desafios, os efeitos colaterais. É um assunto de um impacto gigantesco, né? O câncer de mama ainda é a principal malignidade não cutânea entre as mulheres no mundo todo. É verdade. Se a gente pega os Estados Unidos como exemplo, a estimativa é que 4 em cada 10 mulheres sobreviventes de câncer tiveram câncer de mama. A boa notícia é que, felizmente, os tratamentos avançaram muito. Muito. E a taxa de sobrevida em 5 anos está chegando perto dos 90% em vários lugares. É impressionante, né? E um ponto que me chama muito a atenção é a questão da idade. É o câncer mais comum em mulheres com menos de 45 anos. Exato. Isso só reforça o quanto a gente precisa entender essas terapias que duram anos, como o tamoxifeno que vamos discutir, e o impacto que elas têm na vida dessas mulheres mais jovens, né? Com certeza. São tratamentos longos, com implicações importantes. Bom, então vamos começar a desenrolar isso pelos SERMs, os tais moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O que são exatamente esses compostos? Olha, são substâncias sintéticas, criadas em laboratório, que interagem de uma forma, digamos, inteligente com os receptores de estrogênio que a gente tem nas células. Inteligente como? O seletivo no nome é a chave. Eles não funcionam do mesmo jeito no corpo inteiro. Dependendo do tecido, se é na mama, no osso, no útero, eles podem ou bloquear a ação do estrogênio que o corpo produz, agindo como antagonistas, Certo, bloqueando. ou então eles podem imitar a ação do estrogênio, funcionando como agonistas. Ah, entendi. Então ele pode ser amigo em um lugar e inimigo em outro, dependendo do tecido. Isso é fascinante. Imagino que explique muita coisa, tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais, né? Exatamente. Essa dualidade é o ponto central. E a gente tem exemplos disso, né? Acho que o citrato de clomifeno é um deles, usado para ovulação. Sim, o clomifeno é um SERM. E o tamoxifeno, que é o nosso foco aqui para câncer de mama com receptor de estrogênio positivo, o ER positivo. Perfeito. O tamoxifeno é o grande exemplo nesse contexto. Para entender como ele funciona no câncer de mama ER positivo, pensa assim. O estrogênio natural da mulher funciona como um tipo de combustível para essas células do câncer crescerem. Tanto o estrogênio quanto o tamoxifeno conseguem entrar na célula, viajar até o núcleo, onde ficam os receptores de estrogênio. Ok, ambos chegam lá. E aí? Qual a diferença? Os dois se ligam aos receptores. Só que quando o estrogênio se liga, ele ativa o receptor de um jeito que manda um sinal para a célula cresça, se divida. Entendi. Já o tamoxifeno, quando ele se liga nesse mesmo receptor, mas lá na célula da mama, ele age diferente. Ele bloqueia. Ele ocupa o espaço, tipo, impede o estrogênio de se conectar e mandar aquele sinal de crescimento. Ah, então ele basicamente desliga o interruptor que o estrogênio ligaria ali na mama. É uma competição, né? É uma competição direta pelo receptor na célula mamária. Ele impede a mensagem de proliferação. Por isso ele é tão crucial para pacientes com tumores ER positivos. Faz todo sentido. Especialmente para aquelas mulheres na pré-menopausa, que ainda têm níveis altos de estrogênio circulando, vindo principalmente dos ovários. Exatamente. Nessas pacientes, o tamoxifeno é muitas vezes a terapia hormonal de escolha inicial. E um ponto interessante é a duração do tratamento. Sim. Antes, se falava muito em 5 anos, mas estudos mais recentes mostraram que estender para 10 anos pode dar uma proteção extra contra a volta do câncer para muitas mulheres. Claro que essa decisão de estender ou não é sempre muito individualizada, né? Claro. Sempre caso a caso. Mas voltando àquela ação seletiva que você mencionou, ser agonista em alguns lugares e antagonista em outros, isso não acaba criando um cenário meio complicado de efeitos colaterais? Vamos assim, enquanto ele está lá protegendo a mama, bloqueando o estrogênio, efeito antagonista, ele pode agir como estrogênio, efeito agonista, em outros tecidos. Como onde, por exemplo? Principalmente no endométrio, que é o revestimento interno do útero, também nos ossos, e ele influencia a coagulação do sangue.
É essa ação dupla que causa os riscos e benefícios que não estão ligados diretamente ao câncer de mama. E quais são os riscos mais sérios dessa ação parecida com o estrogênio onde não deveriam? Olha, existe um aumento documentado, pequeno mas real, no risco de desenvolver câncer de endométrio, justamente porque ele estimula o crescimento desse tecido, né? Faz sentido. Outro risco importante é o de eventos tromboembólicos, ou seja, a formação de coágulos sanguíneos. Pode ser nas pernas, a trombose venosa profunda, ou até irem para os pulmões, causando embolia pulmonar. Nossa! E o risco de AVC, o acidente vascular cerebral, também é um pouco maior. Além desses mais graves, tem aqueles efeitos que impactam mais o dia a dia, a qualidade de vida. Ah, com certeza. As ondas de calor, os famosos fogachos, são muito frequentes e podem incomodar bastante. Imagino. Podem acontecer alterações no ciclo menstrual ou sintomas vaginais, tipo secura. Quanto aos ossos, o efeito é meio complexo. Como assim? Em mulheres que já estão na pós-menopausa e usam tamoxifeno, ele pode até ter um certo efeito protetor nos ossos, parecido com o estrogênio. Mas nas mulheres, na pré-menopausa, pode ocorrer uma leve perda de densidade óssea. O risco de fratura em si não parece aumentar muito, mas é algo para ficar de olho. Entendi. E ainda podem ocorrer alterações de humor e um possível aumento nos níveis de triglicerídeos no sangue, o que a longo prazo é uma questão para o risco cardiovascular, né? Precisa monitorar. É realmente uma balança bem delicada. Você ganha de um lado na proteção contra o câncer, mas assume riscos específicos em outros sistemas. Gerenciar isso tudo exige um conhecimento muito detalhado, quase como se preparar para uma prova de residência, não é? Sem dúvida nenhuma. É um campo que exige que o profissional esteja sempre se atualizando e que a paciente receba muita informação para poder participar das decisões e entender como manejar esses efeitos. E falando nisso, em preparação, em conhecimento aprofundado, para quem está nessa jornada de estudos na área da saúde, dominar esses mecanismos, essas nuances clínicas é fundamental. Essencial. Se você que está ouvindo a gente é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Fica a dica. Ótima ferramenta. Bom, vamos avançar então para a segunda classe de medicamentos, os inibidores da aromatase. Aqui a estratégia muda, né? E o público principal também. Correto. Os inibidores da aromatase, ou IAs, são geralmente a terapia hormonal preferida ou de primeira linha para mulheres que já passaram pela menopausa e têm câncer de mama ER positivo. E por que essa diferença? Por que eles são melhores para pós-menopausa? A razão está ligada à fonte principal de estrogênio depois da menopausa. Explica melhor isso. É que é assim, antes da menopausa, a maior parte do estrogênio feminino, principalmente o estradiol, vem dos ovários, certo? Certo. Depois que a menopausa chega, os ovários param essa produção principal. Mas o corpo não fica totalmente sem estrogênio. Ele ainda produz pequenas quantidades. É? Onde? Principalmente em tecidos que a gente chama de periféricos. Tipo, no tecido adiposo, na gordura mesmo, nos músculos e também nas glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins. E o processo-chave aí é a conversão de outros hormônios, os androgênios, que o corpo ainda produz um pouquinho, em estrogênios, principalmente a estrona, que depois pode virar estradiol. Entendi, uma conversão química. Exato. E a enzima que faz essa conversão importantíssima se chama aromatase. O nome técnico dela é CY19A1, mas todo mundo chama de aromatase. E os inibidores da aromatase agem aí. Precisamente aí. Como o nome já entrega, eles bloqueiam essa enzima, a aromatase. Ah! Ao fazer isso, eles reduzem drasticamente a produção de estrogênio nesses tecidos periféricos. O resultado final é uma queda muito significativa nos níveis gerais de estrogênio que circulam no corpo da mulher na pós-menopausa. Então, se a gente comparar o tamoxifeno ou o CERM, era como bloquear a fechadura, né? Impedir a chave, o estrogênio, de ligar o motor receptor na célula do câncer. Isso. E os inibidores da aromatase? Eles agem diferente. Eles são como se cortassem a linha de combustível. Eles reduzem a quantidade total de estrogênio que poderia chegar para alimentar essas células. Entendi.
Por isso eles são tão eficazes na pós-menopausa, porque nessa fase a principal fonte de combustível é justamente essa produção que depende da aromatase. Faz muito sentido. Uma abordagem bloqueia o receptor, a outra corta a produção na fonte principal da pós-menopausa. Mas reduzir tanto assim os níveis de estrogênio no corpo todo deve ter outras consequências, né? Diferentes das do tamoxifeno. Sim, a falta de estrogênio causada pelos IAs leva a um perfil de efeitos colaterais bem diferente. Como assim? Como eles não têm aquela ação agonista, aquela ação parecida com o estrogênio em outros tecidos que o tamoxifeno tem, a gente não vê com os IAs aquele aumento no risco de câncer de endométrio, nem o risco aumentado de coágulos sanguíneos. Ah, interessante. Então, nesses pontos, eles são mais seguros? Nesses aspectos específicos, sim. O risco desses eventos é menor com os inibidores da aromatase do que com o tamoxifeno. Mas então, quais são os desafios, os problemas que eles trazem? Os efeitos colaterais aqui estão muito mais ligados diretamente à falta de estrogênio no corpo. Sintomas urogenitais, por exemplo. Tipo? Secura vaginal, dor durante a relação sexual. São comuns e podem impactar bastante a qualidade de vida, a intimidade. A diminuição da libido, do desejo sexual, também é relatada com frequência. Imagino que sim. E um efeito colateral muito importante, que exige muita atenção, é o impacto na saúde dos ossos. Ah, pela falta de estrogênio, né? Exatamente. Os IAs aumentam a perda de densidade óssea. Isso eleva o risco de osteopenia, osteoporose e, consequentemente, de fraturas. Precisa monitorar com densitometria óssea, às vezes usar medicamentos para proteger os ossos. É um ponto crítico. E, além disso, tem mais alguma coisa comum? Sim, dores musculoesqueléticas. Dores nas articulações, a chamada artralgia, e dores musculares, a mialgia. São bastante comuns com os IAs. Podem ser bem incômodas e, infelizmente, às vezes são um motivo para algumas mulheres pararem o tratamento. Que pena. E questão de colesterol ou algo assim? Também. Assim como o tamoxifeno, os IAs podem afetar os níveis de colesterol. Geralmente, eles podem aumentar o colesterol total e o LDL, o colesterol ruim. Isso, a longo prazo, é uma preocupação para o risco cardiovascular que precisa ser acompanhada e, se necessário, tratada. Entendi. Então, para a gente amarrar um pouco o quadro geral, temos essas duas grandes classes de terapia hormonal para o câncer de mama ER positivo, cada uma com seu jeito de funcionar e sua indicação principal baseada na menopausa, né? Exato. De um lado, os SERMs, com tamoxifeno sendo mais conhecido. Eles bloqueiam o receptor de estrogênio, são a preferência na pré-menopausa e têm aquele perfil de efeitos colaterais misto, risco de câncer de endométrio, coágulos, mas também os fogachos, etc. Certo. Do outro lado, os inibidores da aromatase. Eles bloqueiam a produção de estrogênio, são a preferência na pós-menopausa e os efeitos colaterais vêm mais da falta de estrogênio, problemas nos ossos, dores articulares, secura vaginal. E o ponto fundamental é que ambos, usados corretamente, reduzem muito o risco do câncer voltar e melhoram a sobrevida das pacientes. Sem dúvida. São tratamentos muito eficazes. Então, a escolha entre um e outro, ou a sequência de uso, não é só sobre qual é o melhor no geral, mas qual é o mais adequado para cada mulher, certo? Considerando a menopausa, os riscos dela, o que ela prioriza em termos de qualidade de vida. Menopausal. O que mais entra na conta? A saúde óssea que ela já tinha antes, o risco cardiovascular dela, se ela já teve coágulos alguma vez, se ela já tem sintomas de menopausa que podem piorar com um ou outro tratamento, e como os potenciais efeitos colaterais de cada um podem afetar o dia a dia, o bem-estar dela. É bem personalizado mesmo. Muito. E às vezes, a estratégia pode até ser uma sequência. Começar com tamoxifeno por uns anos e depois trocar para um IA, ou vice-versa, dependendo da situação. É a tal da medicina de precisão na prática, né? Olhando não só para o tumor, mas para a pessoa inteira. E essa gestão dos efeitos colaterais a longo prazo, já que são tratamentos que podem durar 10 anos, nossa, parece ser um desafio enorme. É um desafio contínuo e absolutamente crucial. Manter a paciente aderindo ao tratamento é fundamental para ela ter o benefício máximo. Claro. Mas isso só acontece se os efeitos colaterais forem bem manejados, se a qualidade de vida for preservada o máximo possível.
E isso exige acompanhamento de perto, estratégias para prevenir ou tratar os problemas. Exercício físico, remédios para os ossos, manejo dos sintomas vaginais, apoio psicológico e um diálogo muito aberto e constante. É uma jornada longa mesmo, que vai muito além daquela fase inicial do tratamento do câncer, né? Com certeza. E isso até me leva a um pensamento final para a gente refletir um pouco. Pois não. A gente está falando aqui de intervenções que mexem profundamente com o cenário hormonal de milhões de mulheres sobreviventes de câncer no mundo todo. Seja bloqueando receptores de forma seletiva, seja reduzindo drasticamente a produção de estrogênio. Sim. Considerando o papel fundamental dos hormônios em tantos sistemas do corpo e, talvez até em aspectos que passam de geração para geração, quais poderiam ser as consequências mais amplas, talvez algumas que a gente nem entende completamente ainda, dessas alterações hormonais tão significativas e por tanto tempo? Para além dos efeitos colaterais que a gente já conhece e tenta manejar hoje. É algo que nos lembra do poder, mas também da responsabilidade que essas terapias que salvam vidas carregam, né?